Olá, pessoal. Nós vamos falar aqui hoje de autonomia do servidor público, que é um assunto que anda tão em voga, autonomia que é desejada pelos chefes e pleiteada pelos servidores, mas será que é isso mesmo? Qual será o limite da autonomia do servidor no órgão público? Será que o chefe quer autonomia mesmo? Será que ele está disposto a lidar com decisões do servidor que vão contra as dele? E será que o servidor também deseja autonomia? Será que ele está disposto a lidar com a responsabilidade e o risco de tomar decisões por sua conta? Quero propor essas reflexões e para propor essas reflexões, para fazer essa discussão, eu queria trazer aqui o assunto da autogestão. E para falar de autogestão, eu quero trazer este livro aqui. Então, esse vídeo vai ser baseado no Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que é um belga que teve o mérito de trazer, de colocar a autogestão nas discussões dos modelos de gestão da administração. E desde o dia que eu li esse livro, que foi 2017 ou 2018, realmente a minha visão sobre administração e sobre modelo de gestão se transformou completamente. Eu pude entender, conhecer e rever muitos valores meus, muitas crenças que eu tinha com relação à liderança, à gestão, à organização e aos modelos de gestão, né? Este livro já foi traduzido para inúmeros países de todos os continentes do mundo e ele traz exemplos de empresas que já estão operando nesse modelo de autogestão. Empresas grandes, inclusive, empresas médias, que operam num sistema onde a cadeia de comando ou não existe ou ela é mínima. O que é cadeia de comando? A existência de cargos de gerência, de gestor, de líder. A gente está falando de um modelo onde a autonomia dos servidores é a base para o funcionamento dele. Sem autonomia, os modelos de autogestão não têm como funcionar. Esse livro traz uma estratégia muito legal de chegar na autogestão, que é contar a história dos modelos de gestão ao longo do tempo, começando lá com um modelo que é impulsivo, esse que está em vermelhinho aqui no meio, depois passando pelo conformista, o conquistador, o pluralista e chegar no evolutivo, que é o modelo que a gente está querendo chegar aqui. Esses modelos, eles refletem o paradigma de cada época, a forma de ver o mundo e as dificuldades que o mundo precisava enfrentar na época que eles surgiram. E outra coisa é o seguinte, o modelo não destrói o outro. Por isso que o impulsivo está aqui no meio, o conformista aqui em torno dele. O que acontece? Um modelo acaba incorporando características do modelo anterior e trazendo novas características. Claro que esses modelos não falam de administração pública, né, exclusivamente, eles falam de formas de organização das pessoas em torno do trabalho, de modo geral, mas a gente consegue nos encaixar dentro desses modelos. Então, a primeira forma de gestão é a impulsiva e ele associa a cor vermelha. A impulsiva surgiu 10 mil anos atrás e hoje continua existindo em organizações como gangues e máfias. O símbolo dela é o lobo, a matilha, e ela tem estas características aqui. Então, a moeda vigente nesse tipo de organização é o poder e a dominação. O líder precisa demonstrar poder para se garantir lá na posição de liderança e pode usar, inclusive, a força para fazer isso. Os fortes cuidam dos fracos, os fracos servem aos fortes. Então, os líderes acabam garantindo a sobrevivência daqueles membros do grupo e os membros do grupo acabam sendo leais a eles. Esta é a troca que acontece nesse sistema de gestão. Então, os membros do grupo têm medo mesmo, e são leais aos líderes. Rola um imediatismo, ou seja, eu quero agora, não tem essa coisa de planejamento, de visão de longo prazo, de estratégias,
lida com a realidade naquele momento, e não tem também hierarquia, cargo, planejamento. São sistemas extremamente instáveis. Existe muito pouca estabilidade. Então, como é que fica a autonomia do membro de um sistema desse? É quase nula, porque se essa pessoa inventa de fazer algo que desagrade ao líder, ele pode sofrer consequências muito graves, inclusive a morte, né? Dependendo do caso. Então, eu imagino que a autonomia não seja uma coisa muito valorizada num sistema de gestão desse e nem pretendida pelos membros. Bom, nós podemos pensar aqui que talvez não seja muito agradável viver num sistema impulsivo vermelho, em função da instabilidade que ele traz para as nossas vidas. E eu imagino que, em função disso, buscando uma estabilidade maior, a humanidade se organizou e o sistema agora que a gente vai conversar é o conformista de cor âmbar. O conformista é aquele sistema que começou 6.000 anos atrás, tem a igreja e o exército como figuras mais representativas, é o sistema burocrático. O símbolo dele é o exército. Então, qual que é a característica desse modelo, que obviamente é o modelo dos setores, do setor público, dos órgãos públicos? É um modelo que é baseado em leis e regras. O que é certo versus o que é errado ganha uma importância muito grande nesse modelo de gestão. É o modelo da burocracia, orientado para processos. Então, assim, a forma como as coisas são feitas, às vezes, é mais importante do que a própria coisa que está sendo feita. Autoridade é um papel, não é mais uma pessoa, como era no modelo vermelho, impulsivo vermelho. Há uma busca de ordem e estabilidade, então são definidos inúmeros padrões, processos, rotinas, planejamentos, descrição de cargos, tudo isso com vistas a buscar estabilidade. Os funcionários precisam ter autodisciplina e autocontrole para não sair do que é certo de ser feito, e os chefes precisam controlar os funcionários para que eles não deixem de cumprir as normas. Cada um no seu quadrado, como há uma descrição de cargos muito bem descrita, não há muito espaço para que as pessoas façam algo fora do que está previsto, do que está normatizado. Uns planejam, outros executam. Isso está também dentro dessa lógica de divisão de cargos e normas e funções descritas para cada um. As mudanças normalmente são vistas com desconfiança, né? A pergunta é certo fazer isso? É legal? Né? Está dentro da norma? Existe um problema que é de rigidez, né? Às vezes demora muito para se adaptar às mudanças ambientais em função de ter que se adaptar às normas antes de fazer a mudança. Quando a gente vai pensar em autonomia aqui, ela pode até existir dentro do espaço que aquela pessoa tem definido pelas normas para ter essa autonomia. E aí, gente, é legal pensar uma coisa. Esses modelos, um não exclui o outro, do mesmo jeito que um não destrói o outro, um não toma o lugar do outro na humanidade, né? Eles estão convivendo. Todos esses que eu estou falando aqui estão convivendo hoje, né? Então, tem organizações impulsivas vermelhas, tem organizações âmbar, conformista âmbar, mas até mesmo dentro de uma própria organização, de uma mesma organização, a gente pode ter estilos diferentes de gestão e pode enxergar esses modelos de gestão diferentes acontecendo em locais diferentes dentro daquela organização. Então, o que é legal da gente pensar quando a gente ouve falar desses modelos onde que eu estou nessa história? Onde que a minha equipe está? Onde que eu, como líder, estou? Qual que é o meu modelo? Minhas crenças estão baseadas em quê? É legal, a gente não está falando que tem uma certa ou outra errada, a gente está falando que existe uma evolução ao longo da história, então é legal a gente se posicionar nessa linha evolutiva. Então a gente estava num modelo que é totalmente orientado para processos, para um jeito certo de fazer as coisas, e a gente chega num momento que a população vira consumidora, vira cliente, e esse modelo tão orientado para processo deixa de ter sua função.
é necessário pensar em formas de atender o que querem os consumidores. É preciso a gente ter uma organização voltada para cumprir os objetivos, para atender os desejos. Aí vem o que a gente chama de cor laranja, né? As organizações conquistadoras ou realizadoras. Surgem e viram hegemônicas, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. Todas as grandes organizações, empresas da atualidade são desse modelo conquistador laranja, e é um modelo que é bastante competitivo, bastante voltado para o sucesso. É necessário, então, atingir os objetivos, muitas vezes a qualquer preço. O símbolo desse modelo de gestão é a engrenagem. As coisas precisam funcionar como uma engrenagem para poder se alcançar os objetivos. Nesse modelo, a efetividade ganha espaço. Então, ela é mais importante do que o certo versus errado. É preciso ter resultado. O resultado é a máxima. As normas, tradições e autoridades começam a ser, então, questionadas. Se elas estão atrapalhando de chegar lá no resultado, começam-se a questionar as normas. Há um foco muito grande na inovação, empreendedorismo, na investigação científica. Os indivíduos precisam ser livres para seguir suas metas. Aí vem a ideia da meritocracia. Então, quem tem um mérito maior cresce e o indivíduo precisa ter liberdade para expressar esse talento que ele tem, etc. Há um empoderamento de áreas e indivíduos, tudo visando a efetividade, né? O alcance do resultado, obviamente orientada para processos e projetos, não deixa de ser orientada para processo, ele não abandona as normas e regras da burocrática, da conformista, mas ela inclui a orientação a projetos. É uma visão materialista, mais é melhor. A liderança continua decidindo, então a gente continua tendo líderes fortes nessas empresas, e a organização é vista como uma máquina. A gente é medido por metas. Então, é legal perceber isso, né? Assim, esse modelo de gestão não abandona a coisa da hierarquia, da pirâmide dos cargos, dos processos. Isso continua existindo. Só que agora existe um valor maior, que é o valor do alcance do resultado. Bom, e obviamente esse negócio de ser uma organização, que é uma engrenagem, tudo é visto como máquina e a gente precisa alcançar resultado a qualquer custo, também gera um desconforto. E o desconforto e as pessoas? As pessoas não são máquinas. As pessoas têm que ser vistas como seres humanos, elas têm que ser valorizadas mais do que qualquer coisa. E aí vem as organizações pluralísticas da cor verde. Elas surgem após 1960 e são caracterizadas, são exemplificadas na nossa vida aqui hoje, especialmente pelas ONGs, as Greenpeaces da vida e etc. O símbolo dela é a família, exatamente por isso, né? As pessoas são vistas como membros da família e assim elas são valorizadas. Nas organizações verdes, as pessoas e relações importam mais que os resultados. As emoções e valores das pessoas importam, têm que ser levados em conta no processo de gestão. Existe um foco muito grande em comunidade, consenso, cooperação, igualdade. Então, busca-se ouvir as pessoas, a participação das pessoas é muito valorizada nesse tipo de gestão. Então, os processos são de baixo para cima, ou seja, as decisões são tomadas de baixo para cima, a base é escutada para que as decisões sejam tomadas. Então, a liderança está a serviço dos liderados, tem essa ideia de empoderamento das equipes. Isso está muito presente naquele livro O Monge Executivo, né, que fala do líder servidor. Esse livro expressa bem esse tipo de gestão. A cultura organizacional vale mais do que estratégia e execução. Então, muito forte a coisa do clima, a coisa da cultura, né? Aquela coisa de como que as pessoas, da convivência entre as pessoas. A parte ruim dessa negativa, desse modelo de gestão, é que as decisões podem ficar muito lentas e cansativas.
Se a gente busca o consenso, ou seja, o que é bom para todo mundo a toda hora, pode ser extremamente desgastante e moroso tomar uma decisão nesse tipo de organização. Tem uma outra crítica também, que é o desejo de igualdade pode dar espaço para intolerância. O que é isso? Se a gente ouve todo mundo com o mesmo peso, com a mesma importância a todo tempo, uma pessoa que seja mais intolerante pode causar um grande atraso, né? Ou ter uma influência negativa, talvez, naquela equipe, no desejo de que ela seja ouvida, que a opinião dela seja considerada do mesmo jeito que a opinião de todo mundo. E como é que fica a autonomia das equipes nesse modelo? Obviamente que a autonomia é muito bem-vinda, o que as pessoas trazem importa. O que atrapalha um pouco a autonomia é exatamente essa coisa de buscar a aceitação do grupo das ideias. A morosidade, a demora em se tomar uma decisão pode desanimar um pouco as pessoas a terem a autonomia. Bom, e o que vem então depois da pluralista verde? É exatamente a organização onde a gente queria chegar, que é a evolutiva, da cor teal. É uma cor que eu acho que não tem tradução para português, então ficou teal mesmo, mas é essa cor aí, ó, essa cor meio azul, azul baleia, alguma coisa desse tipo. O que tem essas organizações? Elas são organizações emergentes, elas estão emergindo agora, algumas empresas já usam há algum tempo, está consolidado em algumas empresas. Não podemos falar que é experimental, porque algumas empresas já experimentaram e já consolidaram esse formato. Então, o livro ele traz exatamente exemplo dessas empresas. É um modelo de gestão que continua valorizando as pessoas muito, a autonomia das equipes, obviamente, é muito valorizada, só que nesse momento, a figura de liderança ela começa a perder um pouco a função. A autonomia realmente ela é colocada para as equipes de uma forma muito concreta, ao mesmo tempo que mantém essa coisa da humanidade das equipes, etc., das pessoas, ela resgata também a coisa da laranja, da efetividade. Então, a busca por essa necessidade de se adaptar às mudanças constantes do ambiente talvez seja uma das maiores funções desse modelo de gestão. Essas organizações podem ser exemplificadas por esses modelos aí, por esses sistemas de gestão, como a sociocracia ou holacracia, ou a organização orgânica, O2, que é um sistema brasileiro, é uma derivação desses dois aqui. Daqui a pouco nós vamos falar mais dele. São sistemas de gestão que conferem uma estrutura à empresa que queira usá-los. Eles trazem uma constituição já proposta para que as empresas possam rodar o sistema de gestão delas usando essa estrutura. O símbolo dessas organizações evolutivas são o organismo vivo. Então, isso aí são umas células e tal, que se reproduzem e se adaptam ao ambiente na medida da necessidade. Pessoal, essas organizações têm um tripé. Elas têm 3 características que definem como que elas funcionam. E são o propósito evolutivo, a integralidade e a autogestão. A autogestão significa uma forma de estruturar as pessoas, de organizar as pessoas sem hierarquia e sem consenso. Então, algumas empresas mantêm a figura de chefe, mas a maioria que adota esse sistema não. O chefe deixa de existir, os gerentes deixam de existir. E também não é mais o consenso que é o balizador da tomada de decisão. O que é o propósito evolutivo? Ele é mais importante que planos e controles. O que é a ideia aqui, pessoal? A organização tem um propósito que é muito bem definido. Esse propósito baliza as decisões de cada pessoa e de cada equipe e da organização como um todo. Então, a ideia aqui é que as decisões elas devem ser tomadas a cada momento baseadas na ideia do propósito, ao invés de ser baseada nas metas, controles, planos e estratégias
que foram definidas anteriormente. Isso é uma mudança muito grande na forma de se organizar, de gerir as empresas. Isso é um voto de confiança na capacidade das pessoas de lidarem com as necessidades do ambiente que aparecem a cada momento. E o que é integralidade? Integralidade é esse valor da gente, que a gente seja quem a gente é no trabalho, sem máscaras. Normalmente, numa empresa, a gente tem um cargo, a gente se veste de uma forma que tem a ver com o nosso cargo, a gente age de uma maneira para encaixar naquele modelo de cargo, de função que é exercido. E aqui na Evolutiva, o que é valorizado é seja você do jeito que você é, seja você sem máscaras. Começando a falar da autogestão, que de cara eu já quero marcar a diferença, não é gestão horizontal. Gestão horizontal é quando você tira a cadeia de comando, não coloca nada no lugar e vê o que acontece. Na autogestão não é assim. Você pode tirar a cadeia de comando, mas você coloca uma estrutura no lugar, uma estrutura muito bem pensada, de modo que as pessoas sabem exatamente qual que é a autoridade de cada uma. Então, você tira a autoridade de uma pessoa, né, que é o chefe, e você reparte essa autoridade de forma que fica prevista na estrutura essa repartição. Não é empoderamento, porque no empoderamento você pressupõe que existe um chefe que quer empoderar as pessoas. Um chefe bondoso que gostaria de ver as pessoas empoderadas. Na autogestão não é assim. O empoderamento faz parte da estrutura. As pessoas têm autonomia de forma prevista na estrutura. Não depende de um chefe empoderar e passar o poder de decisão para eles. Tem menos controles e menos funções meios. Ou seja, as funções meios, RH, às vezes, compras e planejamentos, essas funções são devolvidas para a equipe. Então, as equipes contratam, as equipes se avaliam, as equipes compram, as equipes se planejam. É raro ver aquelas funções meio tradicionais que existem nas empresas em estruturas como essa. Algumas, sim, existem, né, porque são inevitáveis, mas não naquela quantidade. A confiança toma lugar do medo e do controle. Então, a ideia é: não preciso ficar controlando as pessoas, porque eu confio de que elas têm uma capacidade de decisão que vai atender ao propósito evolutivo, ao propósito da companhia. As pessoas não têm cargos, elas preenchem diversos papéis. Um papel pode ser preenchido por mais de uma pessoa e a mesma pessoa pode preencher vários papéis. Então, a pessoa pode estar cuidando do site da empresa e, ao mesmo tempo, cuidar da compra de alguma coisa na equipe dela. Então, isso não existe um impeditivo para que isso aconteça, de acordo com o talento da pessoa ou com o desejo dela de ocupar papéis diferentes. Isso traz uma fluidez, viu, pessoal? Como não existe aquele cargo formal que a pessoa, né, sou isso na empresa, com aquela atribuição, com aquela descrição, existe uma certa fluidez, inclusive de troca de papéis, assumo novos papéis, largo alguns outros. Isso é possível de acontecer com mais facilidade. Essa parte é muito importante, as informações são compartilhadas, elas precisam ser compartilhadas, porque as pessoas precisam de informações para decidir, inclusive informações que normalmente são tidas como informações de cúpula. Só poucas pessoas têm acesso a informações sensíveis. Não tem essa coisa de informação sensível. As informações são compartilhadas. Algumas não podem ser, né? Exemplo, dados sigilosos de um cliente, mas, no mais, as informações que chegam para a empresa, elas precisam ser compartilhadas. Não tem um planejamento central. Há uma aposta na inteligência coletiva e no fluxo natural de priorizações. Então, não tem aquela coisa de ficar querendo prever o futuro, planejando ações, na verdade, a aposta é que as pessoas, com o trabalho delas, no dia a dia, no front lá do trabalho, elas vão tomando as decisões que precisam ser tomadas.
Eu trouxe aqui algumas práticas de autogestão para ilustrar o que essas empresas fazem no dia a dia delas. Essa aqui é muito legal, tomada de decisão com aconselhamento. Então, as pessoas têm autonomia realmente para tomar qualquer decisão que tenha a ver com o trabalho dela, dentro da equipe dela, sem ter que pedir autorização. Contudo, uma prática que parece que tem em várias empresas é o seguinte: a pessoa tem essa autonomia, mas ela precisa se aconselhar. Se aconselhar com quem? Com todas as pessoas que forem impactadas pela decisão dela. Se aconselhar não significa que ela vai ter que escutar os conselhos. Ela significa que ela vai ter que ouvir. E ela continua tendo autonomia para tomar a decisão que ela quiser. Mas, pelo menos, ela precisa ouvir as pessoas impactadas. As pessoas podem mudar de equipe quando querem, então elas podem buscar equipes novas e desde que essa equipe nova aceite, ela muda, ela sai da equipe antiga. Então isso traz uma certa competição positiva para que as equipes queiram manter os funcionários, né? A própria equipe entrevista candidato aos empregos, inclusive para cargos de coordenação, quando isso existe ainda nas empresas. A equipe cuida de entrevistar o colega, o futuro colega, e faz as perguntas que acha que tem que fazer lá para conhecer a pessoa. Cada um é responsável por direcionar o seu aprendizado, e uma prática legal também é o balanço para todos. É a tradução dessas informações de forma que elas fiquem acessíveis para todas as pessoas da empresa, de todos os cargos imaginados. Isso faz com que esse tipo de informação chegue nas pessoas, que é uma informação extremamente importante para que as pessoas entendam qual que é a saúde financeira da organização que elas trabalham e possam também tomar as decisões que precisam ser tomadas e corrigir rumos quando precisa. Então, nós falamos do primeiro tripé, do primeiro item do tripé das organizações evolutivas, que era a autogestão. Agora nós vamos falar do segundo, que é o propósito evolutivo. O propósito evolutivo é como se fosse a missão junto com a visão do planejamento estratégico tradicional. Então, as empresas têm os propósitos, as equipes têm os propósitos, e ele realmente é o lastro para a autonomia, é realmente o propósito que baliza as decisões do dia a dia. Já que não falamos de planejamento, não falamos de metas pré-definidas, essas decisões precisam ser tomadas na medida que os trabalhos vão acontecendo. Então, o propósito normalmente é o objetivo principal e não o lucro, como acontece nas organizações laranjas, que até tem a missão lá bem definida, bem construída, bonitinha lá na parede, mas no fundo estão buscando o lucro. No caso das evolutivas, não. O propósito realmente é o objetivo principal. A estratégia é um processo orgânico, então não é pré-definido, não tem uma estratégia pré-definida. A realidade é um grande árbitro. A realidade se impõe no dia a dia e é no dia a dia que as decisões são tomadas. Prever e controlar dá lugar para perceber e responder. Isso aqui é muito importante. Perceber o quê? Perceber como que está o ambiente, perceber como é que está a situação atual, perceber como é que estão os clientes, perceber o meio que é o entorno daquela vida, daquela organização e poder responder a essa percepção. Se a gente pensar nos dias de hoje, que as mudanças são avassaladoras, isso parece fazer bastante sentido. Ao invés de tentar ficar prevendo e controlando algo que cada vez mais está mais imprevisível, mais incontrolável. E também não tem metas. As metas para esta turma são limitadoras, afastam da motivação interna e são baseadas na ilusão de controle. Eu vou colocar essa meta aqui, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano nós vamos estar desse jeito, nós vamos precisar fazer isso. Isso é uma ilusão de controle. Então, voltamos para aquela história, a realidade se impõe e ela é o grande arte. E, finalmente, falando agora da terceira característica das organizações evolutivas, vamos falar de integralidade. Afinal, o que é integralidade?
A ideia é que a pessoa seja íntegra, que ela seja inteira, que ela seja a mesma pessoa na vida pessoal ou dentro da organização. Então, a organização estimula práticas que incentivam as pessoas a serem elas mesmas, poderem expressar aquilo que elas são em qualquer lugar. Por exemplo, fazer check-in em reuniões em que é demandado, é pedido que as pessoas falem um pouquinho de si. Mais espaços para emoções e intuição. Então, nessas organizações, as pessoas têm mais espaço para expressar aquilo que elas estão sentindo e para falar o que elas estão intuindo. Isso é muito importante naquela coisa do perceber e responder, né? Eu percebo o ambiente e eu respondo, e às vezes eu respondo com intuição. Investimento em segurança psicológica no trabalho. A segurança psicológica é extremamente importante, porque as relações de confiança, elas precisam acontecer para que esse tipo de organização flua. Então, as pessoas têm que se sentir seguras para que elas possam ser elas mesmas, que elas possam tomar decisões, possam cometer erros e possam cumprir ali a autonomia que se espera delas. Há uma abordagem holística do conhecimento. O conhecimento é visto de uma forma mais ampla, mais geral, que envolve, inclusive, o conhecimento de si próprio, o autoconhecimento. É muito legal a gente falar um pouquinho de algumas crenças que são a base para esse tipo de organização acontecer. Sempre que a gente muda de estágio de uma organização para outra, quando a gente muda da vermelha autoritária para âmbar, que é a burocrática, da burocrática para laranja e assim vai, a gente precisa mudar alguns paradigmas, algumas crenças. Sem a mudança de crenças, não existe mudança de estágio. Então, uma das crenças são: as pessoas têm intenções predominantemente positivas. Logo, já que as pessoas têm intenções positivas, eu não preciso ficar controlando as pessoas. Liberdade e responsabilidade são dois lados da mesma moeda. Se eu entrego liberdade, eu também estou esperando a responsabilidade. E essa responsabilidade, às vezes, ela é provocada pela liberdade. A pessoa que ganha liberdade, ela assume automaticamente a responsabilidade. Então, cada um de nós é capaz de lidar com notícias difíceis. A gente não precisa ser preservado de notícias difíceis e sensíveis. Pelo contrário, a gente precisa de informação para assumir a responsabilidade pela organização e tomar as decisões. Feedbacks e confrontações respeitosas são presentes que ganhamos, são vistos com muito bons olhos, para que haja essa relação de confiança e crescimento de todos. E tentar prever e controlar o futuro é inútil. Essas organizações não só acham inútil tentar prever e controlar o futuro por meio de planejamentos, por exemplo, como acham que isso é um problema, é uma energia que você despende desnecessariamente. No curso de administração, a gente estuda essa diferença de teoria X e teoria Y. Foi um assunto que surgiu lá para a década de 50 e seriam duas formas de enxergar as pessoas e as organizações. Enquanto que a teoria X pressupõe que as pessoas são preguiçosas, não querem correr risco, não querem assumir responsabilidade, né? E gostam de ser dirigidas, que a maioria das pessoas acha o trabalho desagradável e a motivação é extrínseca, como, por exemplo, o salário. Na teoria Y, a crença sobre as pessoas é diferente. Então, as pessoas seriam fundamentalmente, intrinsecamente criativas, proativas, colaborativas e com condições adequadas têm iniciativa e acham o trabalho tão natural quanto o lazer. A motivação é intrínseca. Então, são formas de ver o mundo que estavam disputando um lugar lá na administração e depois falaram que o líder, né, tem que ser capaz de perceber como é que são as pessoas que tá trabalhando e ter uma forma de gerenciar de acordo com cada pessoa e etc. E aí vem as evolutivas e falam que as duas estão certas, por um motivo muito simples. As pessoas agem conforme a visão que se tem delas.
As pessoas agem conforme a forma como elas são tratadas. E o medo gera medo, confiança gera confiança. E o que orienta a tomada de decisão, já que a gente está falando de autonomia, né? O que orienta a tomada de decisão das pessoas em cada tipo de organização? No impulsivo vermelho é o que eu quero agora, tem aquele imediatismo. No conformista âmbar burocrático é que normas eu devo seguir? Ou será que eu estou descumprindo alguma norma? Na conquistadora laranja, o que dá mais resultado? Na pluralista verde, o que é mais harmônico para o grupo? E no evolutivo teal é o que é mais coerente para mim. Eu estou numa organização que tem um propósito, eu tenho o meu propósito também. O que é coerente para mim de fazer agora nesse momento? Sobre os estágios, não tem estágio melhor. O que é dito é que os estágios talvez sejam formas diferentes de lidar com o mundo. Talvez os estágios posteriores sejam formas mais complexas de lidar com o mundo, que está mais complexo mesmo, né? Então, eles precisam ser mais complexos. Um estágio inclui e transcende o estágio anterior, ele não destrói, ele não abandona. O crescimento de uma organização, de uma equipe, pode acontecer de forma horizontal ou vertical. Horizontal é dentro do mesmo estágio, aquela organização vai melhorando suas práticas para poder ser mais efetiva naquele estágio, ou pode ocorrer de forma vertical, que é quando ela pula de estágio, quando ela muda de estágio. E para mudar de estágio, tem que ter mudança de paradigma, tem que ter mudança na forma de ver o mundo. Então, para ir para a evolutiva, por exemplo, tem que se haver uma mudança na questão, por exemplo, do medo para a confiança, na necessidade de controle para a confiança. Uma organização não pode evoluir para um estágio além do estágio do seu líder, para além do que o líder tem de crença e paradigma. Isso não tem jeito. O líder não consegue sustentar a mudança de estágio da organização. E isso aqui é muito legal, porque isso mostra a história, né, ao longo do tempo, a história dos tipos de organização. Esses dois eu nem falei, o infravermelho e o magenta, mas a gente começou a falar aqui do vermelho, né, do impulsivo, que é 10 mil anos atrás. E o que está mostrando esse gráfico aqui é que a gente está num momento da nossa história que a gente está convivendo com vários tipos ao mesmo tempo. O vermelho não acabou, né? A gente viu lá as gangues, a máfia, elas estão aí, né? Então tem organização vivendo no vermelho. A gente está numa pluralidade de formas de organização e, às vezes, dentro da própria organização, a gente tem movimentos diferentes em locais diferentes, em equipes diferentes. Agora, para fechar a nossa historinha aqui, eu queria dar um exemplo de como que seria o desenho de uma estrutura organizacional autogerida, já que não é hierarquia, não é o organograma como a gente está acostumado a ver. Como é que isso se representaria de forma gráfica e estrutural, inclusive? Para isso, eu vou usar um sistema de organização que chama Organização Orgânica, o O2, que é um sistema que é derivado da sociocracia, da holacracia. Foi desenvolvido no Brasil por uma empresa de São Paulo, que é a Targetio, e eu queria mostrar, então, como que eles pensam que uma empresa e uma organização que queira assumir a autogestão pode funcionar. Então, em primeiro lugar, a figura da organização é mostrada em forma de círculos. O círculo grande seria a própria organização em si. Cada círculo pequeno é o que a gente talvez entenda como setor. E existem papéis isolados também, fora dos círculos pequenos, fora dos setores, né? Cada pontinho desse é um papel que pode ser ocupado por mais de uma pessoa e a mesma pessoa pode estar em vários papéis, inclusive em círculos diferentes. Não existe restrição para isso. Então, por exemplo, pegando o círculo operações,
todo círculo tem um propósito, todo círculo tem responsabilidades, que não são muitas, não é uma descrição de cargo, como a gente está acostumado, uma descrição de setor exaustiva. Ainda tem a figura do artefato, que são atividades que nenhum outro setor pode fazer, somente esse. Por isso tem esse cadeadinho aqui. E essa mesma descrição de círculo também existe para cada papel. É a mesma coisa, não muda nada. Todo papel tem um propósito, todo papel tem responsabilidade, todo papel pode ter artefato ou não. Isso aqui é uma visão mais detalhada do círculo. A gente pode ver que cada círculo tem os papéis comuns e tem os 4 papéis essenciais, que são de facilitador de reuniões, de secretário, que é aquela pessoa que organiza e registra as informações, a documentação. Todo círculo tem um elo interno e um elo externo. O elo externo é aquele que representa o círculo na reunião geral do círculo grande e traz as informações para dentro do círculo, traz as demandas para dentro do círculo. E o elo interno faz o contrário. Ele também representa o círculo na reunião geral, mas ele traz as dificuldades e os limites do círculo para a reunião geral. O que a gente pode ver aqui? Que os papéis que normalmente são exercidos por uma pessoa, que é o chefe que faz o papel do elo interno, do elo externo, do secretário, às vezes, do facilitador de reuniões. Essas funções continuam existindo, só que elas estão em pessoas diferentes. Elas estão divididas. A autoridade está dividida. E é legal também marcar aqui a diferença entre decisões de operações e decisões de governança. As decisões elas acontecem nas reuniões. As decisões de governança acontecem nas reuniões. O que é decisão de governança? A criação de um círculo, a criação de um papel, a mudança de uma responsabilidade de um papel, de um círculo, a mudança do propósito. E aqui, pessoal, é legal falar o seguinte: qualquer pessoa que esteja participando da reunião pode propor uma mudança no seu papel ou no papel de outra pessoa. Se a pessoa está incomodada com algo que está acontecendo, que ela quer melhorar alguma coisa da organização e firmar isso na estrutura, ela pode entrar com uma pauta na reunião e isso é votado com consentimento e essa mudança na estrutura pode ser feita a partir do desejo, da ideia de qualquer pessoa, desde que o grupo aprove por consentimento. Já as decisões de operações, que são aquelas de responsabilidade dos papéis, cada papel está fazendo a sua operação aqui, né? Elas não demandam nenhum tipo de aprovação do grupo. Cada pessoa tem autonomia para tomar as suas decisões que envolvem o seu papel, desde que seja para alcançar o propósito. Então, o grupo não tem que validar nenhuma decisão. A gente viu que algumas organizações usam o aconselhamento, mas aqui no O2 nem se fala disso. As pessoas têm realmente autonomia para fazer o que der na telha delas de forma que alcance o propósito. Deu problema, não foi legal. Então, na reunião, tem um espaço para as pessoas levarem as suas tensões, levarem as suas pautas, e isso, de alguma forma, então, pode ser levado, pode se mexer na estrutura, pode se limitar as responsabilidades daquela pessoa, pode se trazer restrições ou políticas para a empresa, para que as coisas não se repitam de uma maneira errada. Mas isso é orgânico, por isso que chama organização orgânica. As tensões aparecem quando os problemas aparecem. E a estrutura é modificada de acordo com a necessidade a cada reunião, a cada semana ou a cada quinzena, dependendo da periodicidade da reunião. A estrutura não é fixa, ela é absolutamente orgânica e ela muda simplesmente com um processo de decisão por consentimento, que às vezes pode durar 10 minutos apenas. É possível mudar a estrutura em 10 minutos dentro de uma reunião. Bom,
A ideia era só trazer o exemplo de como que isso seria feito numa organização puramente autogerida. Esse sistema, que é o O2, pode ser visto como um sistema operacional, é como se fosse um software que a empresa instala e começa a rodar a partir de regras muito bem definidas de como que as decisões são tomadas. Eu quero colocar aqui 2 desafios pessoais para estar na autogestão. Então, o livro coloca esses desafios. Você fazer parte de uma empresa que está na autogestão, você tem que estar preparado para não poder jogar mais as decisões difíceis para o chefe, porque ele não existe muitas vezes. As decisões têm que ser tomadas pelo próprio servidor. E não tem chefe nem estrutura para culpar. Então, a decisão deu errado, e muitas vezes dá errado mesmo, faz parte. Cada pessoa precisa estar preparada para assumir a responsabilidade pela decisão que ela tomou, pelo erro que ela cometeu ou pelo acerto que ela cometeu. Então, esse é um grande desafio, né? Porque não é simples assim. A gente está muito acostumado a ficar acomodado. É muito mais cômodo ter uma estrutura de lideranças, inclusive, que centralizam decisões, sim, mas elas também nos protegem, né? Então, isso é uma reflexão que deve ser feita, né? A gente está preparado para isso? A gente gostaria disso? Pessoal, então era isso que eu queria trazer. Esse é um resumo, super resumido daquele livro, do Reinventando Organizações. O livro, obviamente, tem muito mais elementos, tem muito mais detalhes e exemplos de várias organizações pelo mundo que praticam essa forma de gestão. Mas eu queria deixar aqui algumas reflexões a respeito do assunto. Qual será o limite da autonomia do servidor público? Quais são as possibilidades dessa autonomia? Até onde que a gente quer que ela vá? Até onde que ela pode ir? É possível pensar em autogestão setor público? É possível, pelo menos, pensar em ações, em práticas isoladas de autogestão no setor público? Quais que a gente quer? Será que as organizações evolutivas são um lugar que a gente quer chegar? Ou não? Ou será que é mais uma estratégia do sistema para controlar as pessoas, os funcionários e dar mais responsabilidade ainda para eles? E talvez fazer uma autorreflexão, cada um de vocês que está vendo o vídeo. Qual que é o estágio de desenvolvimento da minha equipe, da equipe que eu faço parte? Quais práticas que a gente usa e em quais paradigmas que elas se encaixam? Será que minha equipe usa práticas de vários paradigmas diferentes? E quais são os meus paradigmas? Quais são as minhas crenças no que diz respeito à organização de pessoas, à divisão de trabalho, à tomada de decisão, à autonomia para o trabalho? Pessoal, eu encerro aqui com essas reflexões, com essas provocações. Obrigado pela atenção, por estarem aqui até o final do vídeo. Valeu, um abraço.